Fala, meu povo! Sejam todos muito bem-vindos. Estamos começando mais uma reunião de abertura de vagas para quem tem interesse em trabalhar no nosso time. Aqui na empresa, nós trabalhamos com a parte de consultoria financeira, desde a parte de acabar com as dívidas até a parte de investimentos e alavancagem de patrimônio, investindo em negócios, investindo junto com a gente na holding. Então, tem vários projetos específicos. E todos os meses, basicamente, nós abrimos vagas para quem tem interesse em trabalhar junto com a gente. E aí tem algumas estratégias que tem como você aplicar na sua vida para ter bons resultados. O importante é o seguinte: o nosso trabalho ele gera resultado na vida das pessoas. E isso é o mais gratificante, porque você não está vendendo qualquer tipo de coisa. Você está vendendo algo que realmente vai transformar a vida de outra pessoa. Até porque vários de vocês que estão aqui são alunos ou já foram alunos. E vocês sabem como que funciona toda a estratégia, sabem o resultado que isso aí acaba gerando na vida. Ou seja, nós precisamos realmente fazer com que outras pessoas conheçam isso. Eu sempre abro essas vagas porque eu sozinho não consigo melhorar o Brasil. Eu preciso de mais pessoas. Tanto que o nosso time hoje são mais de 20 pessoas trabalhando junto. Nós estamos crescendo cada vez mais e ajudando cada vez mais e mais pessoas. E esse trabalho de educação financeira, você vai estar junto com a gente trabalhando como educador financeiro e também como assessor financeiro junto com a gente. E aí eu vou explicar como funciona na prática. Então, eu vou compartilhar minha tela aqui com vocês para mostrar o passo a passo de como funciona esse tipo de trabalho. Está carregando a tela aqui. Me avisem quando estiver aparecendo, por gentileza. Beleza? Está aparecendo a minha tela para vocês? Show? Maravilha. Então, o trabalho do desafio de 6 meses, como eu falei, é um trabalho de consultoria financeira. É um trabalho, o que a gente fala que é o front. Todas as pessoas que acabam nos acompanhando, acabam nos conhecem através do desafio de 6 meses. E depois do desafio tem outros trabalhos que a gente faz também. E esse trabalho do desafio de 6 meses, a gente ajuda as pessoas a acabar com as dívidas e melhorar a vida financeira já no período de 6 meses. E montando uma estratégia exclusiva para cada pessoa. Por quê? Não existe uma única estratégia que dá certo para todo mundo. Às vezes, você até talvez tenha entrado na internet, visto algum vídeo na internet, alguém ensinando estratégias para você melhorar a sua vida, fazer os investimentos. Só que isso é problemático porque o que dá certo na minha vida não vai dar certo na sua, que não vai dar certo na vida de outra pessoa. Cada caso é um caso. Tanto que todos os nossos alunos, que são mais de 1.700 alunos de 19 países, nós atendemos de forma individual, montando uma estratégia para cada pessoa. Porque cada pessoa tem um modelo, tem um estilo de vida e isso muda. Então a gente faz com que as pessoas tenham um bom resultado fazendo esse acompanhamento. Então sejam todos muito bem-vindos. Bora aí ajudar as pessoas a melhorarem ainda mais a vida financeira. E através do quê? Da educação financeira, que é ensinando o que não foi ensinado para a gente na escola. Aí só para poder entender, eu queria fazer uma pesquisa com vocês. Aqui embaixo ó, tem um chat, que daí é só você me responder para eu entender que rumo que eu levo aqui a nossa conversa. Só a pesquisa. No caso, ó, quem aqui já é meu aluno ou já foi, manda o número 1 aqui no chat. Quem não é, manda o número 2 por gentileza. Só para eu entender aqui, ó, aqui embaixo tem o chat. Número 1, se você é ou já foi meu aluno. Número 2, se você não foi. Só para eu entender que o rumo que eu levo aqui é a nossa conversa, tá? Então, a Camila é aluna, Rafaela, Thomas, Ana, Léo, Agi, Guilherme. Maravilha. Vários alunos aqui em peso com a gente. Ó, peço para gentileza para não rabiscar minha tela aí. Beleza, número 1, número 2. Show. Aí, assim, por que que eu estou perguntando isso? Para conseguir entender que rumo que a gente vai levar aqui a nossa conversa. Porque, como a maioria de vocês aqui já são alunos, já sabem como que funciona a estrutura do desafio de 6 meses. Para quem não é, vai entender também como que funciona toda a dinâmica. Aí, eu continuo mandando aqui no chat, ó, quem aqui é CLT, manda o número 1. Quem não é, manda o número 2. Só para eu saber também. Quem aqui é CLT, manda o número 1. Quem não é, manda o número 2. Beleza? Então, número 1, se você é CLT. Número 2, se você não é. Beleza? Um, dois, 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 sou PJ. Beleza? Bom. Quem aqui gostaria de fazer transição de carreira? Ou seja, está querendo sair do trabalho que está e buscar coisas novas ali para prosperar, fazer outras coisas. Manda o número 2, desculpa, manda o número 3 aqui no chat. Quem não quer, manda o número 4. Número 3, se você quer fazer transição. Se você não quer, número 4. Beleza, 3, 3. Maravilha. Show.
Aí, quem aqui já trabalha com a parte financeira, em alguma empresa, alguma coisa do tipo, manda o número um, quem já trabalha na parte financeira. Número dois, quem não trabalha nessa área financeira. Dois, 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 dois. Beleza. Quem aqui já investe, manda por gentileza o número 3. Quem não investe, número 4. Não tem problema não investir, tá, gente? É só para entender aqui como que nós vamos levar a nossa conversa. Número 3, se você já investe. Número 4, se você, por enquanto, não investe. Beleza? 3, 3, 4, 3, 4, 4, 3. Ok. E quem aqui acha que deveria ganhar mais, manda um eu bem grande aqui no chat, para saber. Isso aqui é todo mundo, né? Ó, eu. Isso aí. Show! Ó, legal, eu vou fazer essa pesquisa para poder entender aqui como que a gente pode levar a nossa conversa. Então, até para poder explicar um pouco para vocês, que muitas pessoas que me conhecem hoje acham que eu sempre fui rico. E na verdade não, eu construí a minha riqueza. Porque quando eu comecei minha vida mesmo, eu era lavador de carro e peão de produção. Eu tinha dois empregos porque um só não dava conta. E eu pensava nessa época que era só trabalhar mais que a minha vida ia melhorar. Só que eu não tinha o conhecimento que eu tenho hoje. Hoje eu sei que não adianta trabalhar muito. Eu tenho que trabalhar de forma produtiva. E se eu trabalhar de forma produtiva, eu vou ter melhores resultados. E só que naquela época eu não sabia disso. Eu achava que se eu trabalhasse mais apenas, eu ia ter um bom resultado. Mas aí quando eu parei para organizar minha vida, eu estava devendo 45 mil reais. E aí nesse ponto que eu estava devendo, os 45, eu não tinha carro, não tinha casa, não tinha terreno, não tinha nada. Era só dívida mesmo. Ou seja, todo o dinheiro que eu peguei de empréstimo com pessoas, com empresas, a parte financeira, tudo foi só para consumir as coisas. Eu não fiz nenhum investimento nem nada. E foi nesse momento que eu parei para organizar minha vida financeira. Aí eu fui, adquiri conhecimento, acabei com as minhas dívidas. Na época, pedi demissão do emprego que eu tinha na época na multinacional, que eu consegui juntar uma grana boa para poder fazer isso e essa transição de carreira. E de lá para cá, eu montei vários negócios não dependendo de dinheiro e juntando todos os nossos alunos que nós temos aí, são mais de 1.700 alunos de 19 países. Ou seja, eu construí essa riqueza ao decorrer do período. E o nosso negócio de educação financeira, ele surgiu através da minha vida, que eu mudei a minha vida. Como eu trabalhava CLT, eu era peão de fábrica, eu fui conseguir juntar um dinheiro, organizei toda a minha vida e pedi demissão de uma multinacional, muitas pessoas começaram a me procurar. E aí eu atendi uma pessoa, atendi outra, aí eu vi, opa, dá para ter um negócio bom aí, porque se muita gente está me procurando, é porque o mercado precisa. E foi daí que foi surgindo o nosso trabalho. E o bacana é que a única coisa que eu queria na época, quando eu estava buscando conhecimento de educação financeira, era só ter mais liberdade, porque eu não controlava meus horários. Eu lembro que era, às vezes, terça-feira, quarta-feira, 9 horas da manhã, eu olhava para fora, aquele céu azul lindo, e eu preso dentro da empresa. Eu não controlava meus horários nem nada. A única coisa que eu queria é ter liberdade. Eu gostaria de viajar mais, curtir. E depois que eu aprendi a controlar a minha vida, eu consegui realizar tudo isso aí. Então fui, já rodei o Brasil, todos os lugares basicamente que você imagina aí no Brasil já fui. Já fui para fora também, 3 vezes fui para o Caribe. Aqui é o momento quando eu fui conhecer a neve. Isso aqui é uma foto do Vale Nevado. Fui lá esquiar também. Fui fazendo várias coisas. Essa outra foto aqui na Isla Saona, né, no Mar do Caribe também. Então, assim, já fui várias vezes, rodei o mundo, né, curti bastante, assim. E o que que é o importante, pelo menos para mim? Eu consegui essa liberdade, onde eu consigo conquistar as coisas que eu quero. Por quê? Porque eu aprendi a cuidar do meu dinheiro. Só isso. E ao conquistar essa liberdade, eu consigo ajudar outras pessoas também. Só que eu comecei a ajudar as pessoas depois que eu estava realizando tudo? Não. Antes de começar a ter uma vida muito boa, eu já estava ajudando as pessoas, porque eu entendi qual era o caminho. E várias pessoas foram me seguindo, a gente foi construindo esse negócio que nós temos hoje. E aí, o que que me motivou naquela época? Eu olhava minha conta bancária, que é coisa que você tem que olhar também. Pô, sua conta bancária tá te motivando hoje? Ah, Rodrigo, como assim? É desmotivador às vezes minha conta bancária. Não, se a sua conta bancária ela é desmotivadora, ela é motivadora. Você tem que olhar para ela e falar, cara, eu não quero ter isso. Eu quero ter mais, eu quero conquistar mais coisas. Até porque com o dinheiro você realiza mais sonhos, com o dinheiro você protege a sua família, gera conforto, você ajuda mais pessoas. Então o dinheiro ele é bom, ele vai proporcionar muitas coisas boas. E você precisa entender isso. E você tem que se questionar. E o que que foi importante até mesmo em questão da gente começar a se questionar? Essa pergunta aqui é crucial. Onde você está hoje? É onde você deseja permanecer? Se hoje, onde você está hoje não é onde você deseja permanecer, tem que fazer algo diferente. Uma das coisas que me fez me movimentar lá atrás, na época que eu era peão de produção, é o seguinte: olha para a pessoa mais velha que trabalha com você. Você gostaria de ter a vida dessa pessoa? Se a resposta for não, você está no lugar errado.
E era o que acontecia comigo. Eu olhava as pessoas mais velhas que trabalhavam comigo, e essas pessoas mais velhas não tinham a vida que eu gostaria de ter. Elas tinham uma vida financeira ruim, tinham uma saúde ruim, tinham um relacionamento conjugal ruim, relação com os filhos ruim, tudo ruim. Ou seja, se você está num lugar onde as pessoas mais velhas elas têm uma vida na qual você não quer ter, tá errado. Então você tem que admirar as pessoas que trabalham com você para ter uma vida pelo menos semelhante a delas. E era isso que eu questionava. Eu fui e parei por organizar a vida para mudar tudo isso aí. Então eu pensava o seguinte: eu trabalhava muitas horas e a renda não era proporcional. Me empenhava bastante e não conseguia fazer o que eu queria. Eu tinha muitos sonhos e não conseguia realizar, até que depois de organizar toda a vida financeira, no dia 6 de novembro de 2017, foi quando eu disse o sim que mudou minha vida, que eu fui e caí fora da empresa para ajudar outras pessoas. Então, nessa época, eu pedi demissão e aí minha vida começou a melhorar de lá para cá. E o que que é importante você se questionar? Você gostaria, ó, se responda, você gostaria de ter o privilégio de trabalhar pelo seu próprio crescimento? Gostaria ou não gostaria? Acredito que sim. Você gostaria de ter liberdade de escolher os seus horários? Você gostaria de ter a liberdade geográfica para trabalhar de onde você quiser? Tudo isso aqui, ó, para quem trabalha com educação financeira, consegue. Então, assim, hoje eu tenho essa liberdade porque eu escolhi um tipo de trabalho que me gera liberdade. Tanto em questão da maneira que eu trabalho, quanto também da parte de liberdade financeira que acaba gerando. Então, você sempre tem que olhar o tipo de trabalho que você está executando. É um trabalho que traz a liberdade que você busca? Se não for, tem que mudar. Porque enquanto você estiver num trabalho que te aprisiona, você não vai conseguir ter uma vida melhor. Você sempre tem que se questionar isso. Eu estou no caminho para ter uma vida melhor? Se sim, beleza. Se não, está na hora de mudar. E o trabalho de educação financeira consegue te gerar isso. E o que que é a profissão do educador financeiro? Eu sempre costumo dizer que a profissão do educador financeiro é um mar azul. Tem um termo no mercado de negócios que se chama Blue Ocean, que é um mar azul. O que que significa isso? É um mercado onde ainda não tem tubarões. Então vamos dar exemplo de um mercado que não é um mar azul. Vamos supor, se você quiser abrir uma farmácia, não tem um monte de farmácia perto da sua casa? Então não é o mar azul, é o mar vermelho, porque já está cheio de tubarão. É a gente disputando o cliente, um roubando o cliente do outro e sangue para tudo quanto é lado. O mar azul é um mar que ainda não foi explorado. E por quê? Porque pensa comigo, todas as pessoas no Brasil, e também não só no Brasil, porque hoje nós atendemos pessoas de vários países, ao todo são 19 países que nós atendemos, nós fizemos um estudo e analisamos também, até de acordo com o IBGE, que é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas, que é o seguinte: 70% da população, principalmente da população brasileira, está endividada. Ou seja, 70% das pessoas precisam do trabalho de educação financeira. Significa que os outros 30% não precisam? Longe disso, eles precisam também. Por quê? Não é porque não está endividado que significa que tem educação financeira. Porque eu sempre falo que para falar que tem controle financeiro, você tem que acumular pelo menos o dobro do seu salário a cada ano. E quando eu converso com as pessoas não estão conseguindo fazer isso. Então pensa no seu salário, multiplica por 2. Esse é o valor mínimo que você teria que ter juntado em um ano para falar que tem controle financeiro. Aí eu te pergunto, as pessoas têm isso? Não. Ou seja, elas precisam do nosso trabalho. O que a gente está fazendo, pessoal, é vender água no deserto. Todo mundo precisa. Você não conhece um monte de gente que está ferrado financeiramente? Conhece, não conhece? Agora, tirando o Edu aqui, ó, quem que você conhece que ajuda essas pessoas? Não tem. Significa que é um mar azul. A gente tem muita chance de crescer nesse mercado e o bacana é que não tem nem concorrente direito. Agora, se você for montar uma padaria, tem um monte. Se você for abrir uma lanchonete, tem um monte. Se você for abrir uma farmácia, tem um monte. Quer abrir um açougue, tem um monte. Tudo que você pensar em abrir, tem um monte. Agora, se você trabalhar com educação financeira, não tem concorrente para você. Ou se tem, é um ou outro. São pouquíssimas as pessoas que estão trabalhando nessa área. Eu até converso bastante com o meu sócio Guilherme, o pessoal do nosso time, e fala, cara, não é possível que as pessoas não estão enxergando isso aqui. Porque é uma mega oportunidade que nós temos. Uma mega oportunidade. Você vai ajudar as pessoas a terem uma vida melhor. E todas as pessoas, basicamente, que você conhece, estão endividadas. Ou se não estão endividadas, elas não sabem o que fazer com o dinheiro. Às vezes o dinheiro está na poupança parado lá e não sabem investir. Ou então ela não está endividada, não tem dinheiro, está no limbo ali onde só trabalha e paga a conta. Precisa também de educação financeira. Então tem muita gente precisando desse trabalho. E você entrando junto com a gente, você vai conseguir aí ter um bom resultado financeiro e ajudar as pessoas. E o bacana é que tem algumas curiosidades. Não sei se você sabia,
Mas na profissão educador financeiro, existem algumas curiosidades bem bacanas, que depois que você entende, depois que você vê, não tem como desver. Então, olha só que legal. Na profissão de educador financeiro, você consegue fazer mais de 10 mil por mês. Você não precisa fazer faculdade, não precisa trabalhar muito tempo, faz os próprios horários, tem liberdade geográfica, consegue cliente nos primeiros 7 dias de trabalho, não precisa de muito dinheiro para começar, não precisa largar o emprego atual, consegue trabalhar nas horas vagas, não precisa de escritório, não precisa de experiência. Agora me fala, qual o tipo de trabalho que você conhece que dá para fazer mais de 10 mil reais por mês e não precisa de nada disso aqui? Não tem. Qualquer trabalho que você pensar que paga mais de 10 mil por mês, ou você precisa de faculdade, ou você tem que trabalhar muito tempo, você não faz os seus próprios horários, você não tem liberdade geográfica, muitas vezes você precisa de muito dinheiro para começar. Para você trabalhar, você tem que largar o seu trabalho atual, porque não dá para dedicar mais ou menos. Você não consegue trabalhar nas horas vagas. Muitas vezes você precisa de um escritório e tem que ter experiência. É tudo ao contrário. Aí volto a falar o que eu converso com o meu sócio Guilherme e o pessoal do nosso time. Não é possível que o pessoal não está enxergando isso. É um trabalho que todo mundo precisa e é um trabalho que, se você tiver a direção certa, você já vai conseguir fazer bastante dinheiro. Porque a barreira de entrada ela é baixa. Mas você precisa saber também como atender. Não é simplesmente assim, vou começar a ajudar as pessoas. Não, tá, mas vai ajudar como? Você não sabe como faz. E esse como faz, a gente vai te ensinar porque você vai estar junto com a gente no nosso time. Então, tem algumas formas para você trabalhar nessa área de educação financeira. As 7 formas que tem são as seguintes. Você pode trabalhar com mentoria individual, com mentoria em grupo, palestras, treinamento online, treinamento presencial, livros e-books e cursos. Todas essas formas aqui tem como fazer dinheiro. Hoje eu faço dinheiro com todas. Todas. Significa que você precisa fazer com todas? Não. Você pode começar com uma junto com a gente, depois você vai expandindo para as outras. Se tentar fazer tudo de uma vez, não vai conseguir fazer nada. Mas existem várias formas de você fazer dinheiro dentro de uma determinada desse tipo de trabalho. E quais são as etapas do trabalho para você ter um bom resultado financeiro ajudando as pessoas? Primeira etapa, você vai captar os dados da pessoa, quanto ganha, quanto gasta, tudo mais, e nós temos ferramentas para isso. Ou seja, você não tem que criar nada do zero. A gente vai passar tudo pronto para você, tudo mastigado. Você só tem que captar os dados da pessoa, desenvolver a estratégia, fazer a reunião e acompanhar o aluno. São essas 4 etapas. E tudo isso do conforto do seu lar. Você não precisa de escritório, você não precisa largar seu emprego, nada disso. Você consegue fazer de boa na sua casa. São esses 4 pontos. Captar os dados da pessoa, desenvolver a estratégia, fazer reunião e acompanhar o aluno. Edu, mas eu não sei fazer nada disso, não tem problema. Entrando junto com a nosso time, eu e o meu time, nós vamos te treinar. Por quê? Você vai usar o nosso nome. Então não é assim, simplesmente vai lá e faz sozinho. Não, nós vamos te treinar porque a gente não quer que alguém fale mal do nosso trabalho. Então você vai estar junto com a gente, fechado com a gente em relação a isso. Outro ponto que não precisa de muito tempo. Porque a parte que gasta tempo, nós vamos fazer para você. Porque como que vai funcionar? Depois eu vou explicar a questão da mesa de estratégia, mas a parte que gasta tempo nós vamos fazer para você. E é importante você nunca, né, jamais focar no dinheiro. Você tem que focar no resultado das pessoas. E isso aqui não só o nosso trabalho, mas qualquer coisa que você queira fazer. Toda vez que você foca no dinheiro, o dinheiro some. Vou repetir essa frase. Toda vez que você foca no dinheiro, o dinheiro some. Por que que o dinheiro some? Porque você está focado na grana. O dinheiro é o fruto da árvore. Se você focar no fruto da árvore, o fruto vai acabar. O que você tem que fazer? Você tem que focar em plantar semente e regar essa árvore. Feito isso, a árvore vai crescer e vai dar fruto. Então, qual que é o grande problema? As pessoas querem direto no dinheiro. Sendo que, se você focar em gerar resultado para as pessoas, você nem precisa olhar sua conta bancária, vai ter dinheiro lá. Se eu estou focado em resolver a sua vida, você vai ter um bom resultado. Automaticamente você vai me pagar. Automaticamente você vai me indicar para outras pessoas. E essas pessoas também vão pagar, vão indicar para outras e assim por diante. Então você nunca pode focar no dinheiro. Foque em gerar resultado para as pessoas que você está atendendo. Independente se você está trabalhando junto com a gente aqui ou você queira fazer outra coisa. Foque em gerar resultado para os outros. E também nós fazemos alguns eventos presenciais que a gente reúne as pessoas. Tem eventos desde eventos menores aí para 10, 15 pessoas e eventos maiores aí que a gente faz aí para 200 pessoas também. Mas o legal é que os nossos alunos, todos eles, nós atendemos de forma individual, só que tudo através de videochamada. Esses eventos de encontro que nós temos aqui são eventos para conectar a galera, fazer um evento de network e para você conhecer pessoas que também estão nessa vibe de crescimento. Então, aqui estão
são alguns encontros que a gente acabou fazendo. O legal de trabalhar com educação financeira é que eu acabei conhecendo várias pessoas bacanas. Então, eu conheci Gustavo Cerbasi, Marcos Marques, Marcos Pontes, Isao Mamura, Primo Rico, Thiago Fonseca, André Bona, Cafu, Osiris Silva, que é o fundador da Embraer, Caíto Maia, entre várias outras pessoas. Por quê? Porque esse mercado vai abrindo portas. Você vai conhecendo novas pessoas e essas pessoas vão te apresentando outras pessoas. E isso faz com que você consiga prosperar cada vez mais. Por isso a importância de você aproveitar, porque isso é uma ótima oportunidade que você está tendo. Além disso, né, o legal de trabalhar com educação financeira é que muitas vezes nós somos chamados também para quê? Para, no caso da entrevista, participar dos eventos. Por quê? Porque, entre aspas, também tem poucas pessoas fazendo. Aí vamos lá, quem você conhece além do Edu fazendo o que eu faço? Não tem. Ah, vai ter o Primo Rico e tal. É outra jogada que eles fazem lá. O trabalho é totalmente diferente. Tanto que tem muitas pessoas que fazem, né, adquirem cursos de outros players no mercado aí. No final, vem com a gente porque é o nosso que faz gerar resultado. Por quê? Porque a gente atende de forma individual e monta estratégia exclusiva para cada um. E isso faz também com que a gente acabe conquistando mais mercado e várias pessoas nos procurem para isso. Além disso, né, eu até contando um pouco de história, esse aqui é o Manuel. Manuel, ele é venezuelano, a esposa dele é cubana. Eles vieram para o Brasil e quando o Manuel me procurou, ele, no caso, me procurou para fazer a consultoria financeira, o problema que ele falou para mim é o seguinte, falou, Edu, cara, eu trabalho demais e eu tenho um grande problema que eu só vejo meu filho na horizontal. O que seria isso? Acordo para trabalhar, meu filho está dormindo, volto do trabalho, o filho está dormindo. Para quem é pai, sabe que isso, assim, é terrível. Você não vê os seus filhos. E ele falou, cara, preciso organizar minha vida porque eu quero passar mais tempo com a minha família e também estou querendo fazer transição de carreira. A gente foi, organizou toda a vida financeira dele, da esposa, tudo certinho. Passou um tempo, ele conseguiu aí fazer transição de carreira, montou também ali um escritório, no caso, e agora ele está, no caso ali, atendendo, fazendo todos os trabalhos da varanda de casa, ficando ali mais tranquilo também. E nesse caso aqui, o que acaba acontecendo? Nós conseguimos fazer com que ele tivesse um bom resultado. E nesse bom resultado, agora ele passa mais tempo com a família. Aí, recentemente, ele postou também que estava recebendo premiação aqui de um dos negócios dele, fazendo aí 4 milhões de reais no negócio. Então, olha a mudança de vida que ele teve nesse cenário. Mudou muito a vida dele. Além disso, né, nós temos também, no caso aqui, a Patrícia e o Mário. Quando eles nos procuraram, eles estavam querendo organizar a vida financeira. A gente foi, parou para organizar, conseguiu gerar mais resultados, estão passando mais tempo com a família, né, até festinha de aniversário, várias coisas que foram acontecendo por conta da educação financeira. E vários outros casos. Como eu falei, são mais de 1.700 alunos. Então, são várias histórias legais que nós temos. Eu estou mostrando isso por quê? Para você entender que a gente transforma vidas. Não é simplesmente só organizar a vida financeira. É uma transformação de vida que a gente faz com todas as pessoas. E ao gerar essa transformação de vida, o que acaba acontecendo? A pessoa fica grata. Ao ficar grata, ela nos procura, indica para mais pessoas e assim por diante. Então, ó, é importante deixar claro também, né? Quanto que ganha o educador financeiro? Tudo vai depender do seu trabalho, o quanto você se empenha também. Mas vamos supor que você está tirando aí R$ 800 por cliente, que é bem tranquilo para conseguir. Se você atender 5 clientes, é R$ 4.000 que você faz. Então, beleza. Pegou esse valor os R$ 800. Pô, legal, ó. Eu atendi os 5 clientes que eu tô começando agora aqui, já estou conseguindo R$ 4.000. Beleza. Para atender esses 5 clientes, vamos supor que você use 4 horas para atender cada cliente. Isso no total, no período do acompanhamento. Significa que você está usando 20 horas para fazer R$ 4.000. Agora pensa no seu trabalho. Muitas vezes trabalha 44 horas semanais para fazer menos do que isso. Ou então para fazer a mesma coisa. Sendo que, dependendo de como você trabalha, você vai trabalhar com mais eficiência. Por isso que trabalhar junto com a gente é mais efetivo. Porque você vai conseguir ter bons resultados. E aí, vamos supor, você está ali trabalhando, está se empenhando, conseguiu agora, está fechando 20 clientes. 20 vezes 800, R$ 16.000 que acaba fazendo. Tudo isso do conforto do celular. E o que que é o bacana? A gente vai te dar toda a estrutura do que precisa para acontecer, que eu vou explicar daqui a pouco. Então, são 3 passos simples para eu trabalhar dentro aqui do nosso Office, que é o D6M Office. Que é o quê? Aplicar educação financeira na sua vida, compartilhar com os amigos e ensinar outras pessoas. É basicamente isso. É o que eu faço, é o que o meu sócio Guilherme faz e todas as pessoas do nosso time, que são mais de 20 pessoas aí, acabam fazendo. Aplica educação financeira na própria vida,
compartilha com os outros e ensina as outras pessoas. Isso aí faz com que as pessoas queiram vir atrás. Então, nesse caso, você vai ver que assim, não tem nenhum bicho de sete cabeças, porque a gente vai passar tudo mastigado. E como que funciona na prática? Você lança conteúdo e fala com as pessoas, capta os clientes, monta a estratégia. No caso, a gente acaba fazendo a reunião, que tem a mesa de estratégia, e acompanha o cliente. Eu separei em duas cores aí, porque a sua parte, que é para facilitar o seu trabalho, para você não perder tempo e focar em ter ótimos resultados, é lançar conteúdo, falar com as pessoas e captar os clientes. E tudo isso a gente vai passar para você como que você faz. Como que você fala com as pessoas, como que você capta esses clientes e assim por diante. Porque o montar a estratégia e fazer a reunião, nós temos uma mesa de estratégia que cuida disso. Se você quiser fazer o negócio de ponta a ponta, você trava o seu negócio, porque você não vai conseguir atender muitas pessoas. Então, o que é importante? A gente já põe à disposição um time para resolver tudo para você. Time comercial, mesa de estratégia, acompanhamento, no caso, satisfação do cliente, tem várias coisas que já vai ter à disposição. Se você fosse começar algo do zero, você ia ter que gastar uma nota para conseguir fazer. Sem contar que você tem que criar a metodologia do zero validada para isso acontecer. Com a gente, você vai ficar na ponta ali trazendo novos clientes. Então, você vai ser, no caso ali, um assessor da C6M para trazer cada vez mais clientes. Então, você lança conteúdo sendo educador e também sendo um assessor trazendo pessoas. A parte de montar a estratégia, você não precisa se preocupar porque tem a mesma estratégia que vai fazer. O acompanhamento e o sucesso do cliente, você não precisa se preocupar porque nós temos um time também para fazer. Então, dessa forma, você tem tempo livre para focar em ter resultado, em falar com as pessoas da maneira que a gente vai ensinar. E assim você consegue fazer bastante dinheiro. E aqui eu vou mostrar a questão de franquia que a gente tem. Deixo claro que o objetivo aqui não é vender franquia para ninguém, nem que você queira comprar, a gente vai vender, porque a gente não vende assim. Mas só para você saber que existe. Nós temos a franquia Premium, que no caso, essa franquia ela custa 35 mil, ou então 12.300 no cartão de crédito. Aí, nesse caso, quem adquire essa franquia paga royalties para a gente. E esse royalties, que seria, é R$ 1.000 por mês depois de um ano. Ou seja, adquiriu hoje a franquia, durante um ano não paga nada. Passou um ano, começa a pagar R$ 1.000 por mês do royalty, em questão de royalty, ou 8% de faturamento. E o legal é que apenas 9 clientes já pagam o valor dessa franquia. Ou seja, 9 pessoas que você fechar já pagam o valor total. Dali para frente é lucro 100% para você. Essa é a franquia Premium. Nós temos, eu tenho um contrato de 2 anos. Tem a franquia Gold, que basicamente é a mesma coisa da Premium. O que muda é o tempo do royalties. Ao invés de pagar depois de um ano, começa a pagar depois de 6 meses. Mesma coisa, 2 anos de contrato. E nesse caso, 7 clientes que você fechar, você já consegue ali já pagar. Tem a licença D6M, a licença D6M custa o valor de 16 mil, ou então 12 de 1.600 no cartão, e o royalties que paga é 40% do faturamento. Então, de tudo que entra, 40% acaba pagando de royalties. E apenas 5 clientes já pagam o valor da compra, no caso ali, dessa licença. Depois disso, é lucro. E tem a parte que é o que a gente está mostrando para vocês, que é Educador E6M. Que no Educador E6M não tem nada desses valores de franquia para poder pagar nem nada, mas você já vai entrar junto com a gente para fazer a captação de novos clientes para a gente expandir ainda mais o nosso mercado. E nesse caso, você recebe R$ 800 de comissão por cliente. Esse valor de R$ 800, pessoal, para quem nunca trabalhou com comercial, vendas nem nada, esse valor de R$ 800 é ótimo. Por quê? Para vocês terem noção, o valor que o pessoal paga por aí em questão de comissão é na faixa de 2 a 3%. Quando está pagando muito bem é 4% do valor bruto. Nesse caso aqui, a gente paga no cenário de comissão em torno de 20% para você. Então, significa que para você ter um bom resultado, só vai depender de você, porque a gente aumentou a comissão justamente para quê? Para te animar. Porque um cliente você fechar R$ 800, 10 clientes é 8 mil, 20 clientes 16 mil e assim por diante. E você não conhece 10 pessoas que estão aí com problemas financeiros? 10 pessoas que ou então querem aprender a investir? Tenho certeza que você conhece. Ou seja, já tem um mega dinheiro na mesa aí que você não está pegando. E a gente vai te ensinar como falar com essas pessoas para você conseguir pegar esse dinheiro que está na mesa e, claro, ajudando todas essas pessoas. Então, a comissão que você tem por cliente é de R$ 800. Então, só deixando claro, né, a divisão dos valores. Quem entra com a gente como educador financeiro e assessor B6M vai receber R$ 800 por cliente fechado. Caso depois que está aqui dentro, junto com a gente, fez sentido para você, daí você vai ver, pô, Edu, estou recebendo pouco pelo tanto de cliente que eu estou fechando. Beleza, é só adquirir a licença. Porque de R$ 800 você já pula para 2.340 por cliente que você fechar. E depois disso, está fazendo mais dinheiro, pega a franquia. Que a ideia é 3.900 por cliente que você fecha. Então, é só que aquele negócio.
é crescendo dentro da empresa, para ver se faz sentido para você. Até porque já tiveram pessoas que falaram, Edu, eu quero comprar a franquia. Eu falei, não vai comprar. Ah, por que não? Porque se eu vender a franquia para você, você nem sabe se você gosta do negócio. Você nem sabe se você vai ter afinidade com o negócio. Aí eu vendo a franquia, beleza. Eu ganho a grana e o do dinheiro que você está pagando. Só que se você não tiver resultado, vai adiantar alguma coisa? Não, eu não estou afim de só pegar o dinheiro da franquia. Eu quero que você tenha resultado. Então, para ter resultado, vem, entra como assessor desse exemplo, começa a fechar os clientes, depois fez sentido, aí vai adquirindo licença, franquia, e aí fica a seu critério. É obrigatório? Não, é só se você quiser. Então, assim, nós temos alguns assessores que, mesmo fazendo ótimos resultados financeiros, preferem ficar na parte como assessor mesmo, e tá tudo certo. Cada um ali tem o seu objetivo. E aí, pensando no mapa do tesouro aqui, para a gente poder fechar os clientes. São quatro etapas que você vai fazer. Primeira etapa, que é o primeiro passo, que é o encontro que no caso, acesso à plataforma, mais um encontro de certificação, que a gente vai te treinar. Lembrando que você não vai fazer por conta, você está usando nosso nome. Então, nós vamos te treinar e nós vamos te ajudar em questão de todo esse processo. Então, esse é o primeiro passo. E o segundo passo que nós vamos fazer aqui será o checklist do assessor e educador de CZM, que é o quê? O passo a passo já do que você precisa fazer para iniciar suas atividades. Na sequência, o terceiro passo, que é captar os clientes, que nós vamos te ensinar como fazer essa captação. E o quarto passo, acompanhar os clientes. A sua etapa é o quê? Você vai fazer a etapa um, a etapa 2, uma única vez, e depois a etapa 3 só. Vai ficar a etapa 3 você fazendo, a etapa 4 o nosso time fazendo. E assim por diante. E aí lembrando que dá para você fazer tranquilamente no conforto do seu lar, você não precisa pedir demissão do seu trabalho, você consegue fazer nas horas vagas e assim por diante. Então é uma mega oportunidade que você está tendo e depois você viu que fez sentido, faz a transição de carreira e entra de cabeça nesse mercado. E nós falamos bastante sobre a raiz das decisões. As decisões que você toma na sua vida, elas são lastreadas ao ambiente que você está. Então, o ser humano, ele é um ser racional com a atitude emocional dos nossos ambientes. Significa que as atitudes que você tem, elas são emocionais. Mesmo você falando que você é uma pessoa racional, você não é. Você vai agir de acordo com o seu ambiente. Vamos dar exemplo. Se você estiver andando com pessoas que treinam na academia, você vai treinar também. Se você estiver andando com pessoas que tomam cerveja, você vai tomar cerveja também. Se você andar com pessoas que fumam, você vai fumar também, porque a sua atitude é emocional para agradar esse ambiente. Então, quando você está num determinado ambiente, ele molda a sua atitude, porque a sua atitude é emocional para agradar essas pessoas. E se você está num ambiente bom, as suas atitudes serão emocionais para esse ambiente bom e automaticamente você vai ter um resultado bom. Se você estiver num ambiente ruim, a sua atitude vai ser ruim, seu resultado vai ser ruim. Então, a única forma que você tem de prosperar na sua vida de forma intencional é ser intencional no ambiente. Então, de maneira racional, você se coloca em ambientes bons. Se colocando em ambientes bons, você vai conhecer pessoas boas, você vai ter atitudes emocionais para agradar essas pessoas, o seu resultado vai melhorar. E por que eu falo isso? Porque quando você anda junto com a gente, nós vamos te treinar e desenvolver para você crescer cada vez mais. Eu sempre falo que é impossível uma pessoa sair de um salário de 3 mil e para 30 mil sendo a mesma pessoa. Não dá. Você vai ter que desenvolver virtudes e também algumas habilidades. Então você tem que aprender sobre oratória, comunicação, vendas, persuasão, gestão, liderança, finanças, tem várias coisas que você precisa aprender para chegar lá. Não é simplesmente trabalhar mais. Ah, eu vou fazer mais dinheiro, eu tenho que trabalhar mais? Não, você tem que se desenvolver. Só que como que você se desenvolve? Se colocando em novos ambientes. E aqui nós vamos te treinar para isso. E se você estiver no ambiente certo, você vai prosperar. E tem uma frase que eu uso bastante que é essa aqui, que os resultados não melhoram quando o ambiente te trava. Se você estiver num ambiente ruim, você não prospera. Aqui, por exemplo, foi uma reunião que a gente fez com alguns assessores que trabalham no nosso time, mostrando aí o passo a passo, tudo que a gente estava fazendo, né, os próximos passos também do próprio negócio. Então, ou seja, esse ambiente é um ambiente no qual você prospera, é um ambiente no qual você vai ter pessoa, você vai encontrar pessoas que também estão nessa pegada de crescimento, buscando prosperar cada vez mais. E automaticamente você vai o quê? Prosperar também. Então, se envolva de forma intencional com as pessoas que querem crescer. E aí, no caso, né, nós somos aí mais de 20 educadores financeiros, né? Eu tenho alguns aqui até mostrando para você. Nós temos o Guilherme Bittencourt, ele começou trabalhando junto comigo lá atrás, hoje é meu sócio. Então, ele cresceu dentro da empresa, chegou a um ponto que ele estava agregando tanto valor, e no caso, não dava mais para não colocar ele como sócio, que o cara é muito bom. Pegou, entrou como sócio junto com a gente.
Nós temos também aqui a Andrea Bruni, que também é uma das assessoras que nós temos no time. A Vilma, nós temos o Gilson e vários outros também. Aí, olha, pode ver que eles estão dando entrevista. Aí tu fala, pô, Douglas, como é que dá entrevista? Estando no nosso time, quando tem a oportunidade, a gente vai indicando o pessoal que trabalha junto com a gente. Então, surgiu entrevista, a gente passa também para quem está junto. E isso é legal porque te coloca em novos ambientes. Quando você anda com pessoas que fazem questão de você crescer, você começa a melhorar cada vez mais, porque você está com pessoas que também torcem pelo seu sucesso. Agora, muitas vezes você está andando com pessoas que não se preocupam com o seu sucesso. Às vezes elas nem querem o seu sucesso. Então nós temos várias pessoas, né, no nosso time aí, crescendo aí cada vez mais. E por que que você tem que empreender junto com a gente aqui no DCSM Office? Primeiro, que é a maior a maior organização de educadores financeiros do Vale do Paraíba. É uma plataforma e imersão com curso ensinando tudo, que a gente vai te ensinar o passo a passo de tudo que tem que fazer. Tem conteúdo completo para postar nas redes sociais, WhatsApp, tudo mais. Reuniões de alinhamento semanais que a gente faz, tanto ao vivo, gravadas, presenciais também. O grupo de suporte 24 horas exclusivo com você. Então, eu deixo claro que ao entrar no nosso time, não é um curso. Esquece isso, não é um curso que você faz e se vira. Nós vamos te treinar para trabalhar junto com a gente. Se você já trabalhou em algum lugar, quando você entrou no trabalho, não tinha um padrinho que te ensinava as coisas? É isso que vai acontecer. Você vai entrar junto com a gente vai passar todo o passo a passo, como falar com as pessoas, como abordar, como fazer o post. Tem várias coisas que a gente vai te ensinar. Ou seja, não é um negócio que você faz sozinho. É algo que nós vamos ali, no caso, pegar na sua mão para você fazer. Até porque, como eu disse, vai usar o nosso nome. Eu jamais deixaria alguém usar o nosso nome se não fosse treinado por nós. Então a gente faz esse treinamento também. E qual que é o investimento para iniciar? Qualquer coisa que você for montar, for iniciar, você precisa de um investimento. Então, vamos supor, se você for montar uma padaria, não tem que fazer um investimento? Você vai ter que comprar um maquinário, botar gente, tem várias coisas que tem que fazer. Alugar o ponto. Se você for montar um açougue, mesma coisa. Qualquer coisa que você pensar em fazer vai gastar dinheiro. Por exemplo, eu quero vender roupa. Beleza, se você for lá no Brás comprar roupa e vender, você vai gastar o dinheiro da gasolina, o lanche no meio do caminho, vai pagar pedágio, vai ter que comprar roupa, fazer todo o rolê para depois vender. Ou seja, você está desembolsando. Para trabalhar como assessor no nosso time, não precisa de nada disso. Porque ó, você vai precisar de duas coisas: o celular e a internet. Se você está aqui, você já tem. Ou seja, o custo que tem para iniciar, basicamente, ó, é lá embaixo. Então você já consegue iniciar hoje, se você quiser. E até fazendo uma comparação. Isso aqui é uma foto do Edu, quando terminou a faculdade. Aí olha que doido. Na faculdade, o investimento dela foi em torno de 60 mil. Isso sem contar cafezinho, xerox, os lanches, gasolina, né? Só, no caso ali, a mensalidade mesmo. Vamos botar a média de R$ 1.000 ali. Em torno de 60 mil. Para quê? Para no final, uma pessoa que acaba se formando na faculdade, trabalhar em torno de 40 horas semanais e ganhar em torno dos 2.500, R$ 3.000. É isso que acontece com a maioria das pessoas que fazem faculdade. Tem alguns que despontam? Tem, mas a maioria, a grande massa, fica nisso. E olha isso, não é proporcional o negócio. Você faz um mega investimento para no final tirar em torno de 2, 3 mil. Sendo que, entrando como assessor, três clientes que você fechar, você já consegue fazer isso aí. Três clientes pagando, no caso, você pegando R$ 800, é 2.400. E o trabalho é imensamente menor. Então, é o que eu falei, é uma mega oportunidade que você tem de estar aqui junto com a gente. Além disso, como eu falei, nós vamos te treinar. E ao te treinar, você vai entrar no nosso time, então você vai ter acesso aos nossos conteúdos. Aí lembrando que não é um curso que você faz e vai fazer por conta, tá? Nós vamos te treinar. Então, você vai ter acesso aos nossos treinamentos. E no total desses treinamentos que a gente vai liberar para você, é mais de R$ 10.000 de curso que você vai receber por estar junto com a gente. Então, você vai aprender em questão da parte de como trabalhar como educador financeiro, a parte da assessoria financeira também. Você vai conseguir aprender sobre oratória e comunicação, que tem a parte do curso da Mari Maus, que é a minha digníssima, que ensina sobre isso também, como se comunicar melhor. A parte do desafio de 6 meses, que é questão de organização financeira, várias regras de educação financeira. Ou seja, é um negócio que realmente assim vai gerar um ótimo resultado para você. E aí, o que que é importante? O único custo que acaba tendo, o que você está iniciando. Então, o único custo que você tem seria mais a certificação. Porque, como eu falei, você tem que tirar uma certificação para ser treinado por nós e você vai estar junto com a gente no time. E essa certificação,
o pessoal precisa pagar para trabalhar como educador financeiro é de 12 de R$ 86 no cartão de crédito, ou pagando à vista 840. Então, basicamente, se for ver assim, é como se fosse em torno aí de um cliente já meio que paga. E por que que paga? Porque esse valor parcelado não vai mudar nada na sua vida. E eu tenho certeza que R$ 86, se você abrir sua fatura no cartão, você gastou muito mais do que isso com qualquer porcaria. Esses dias mesmo, eu pedi um lanche, deu 120. Falei, caramba, cara, R$ 120 para comer um lanche em casa. Então, eu tenho certeza que você gasta muito mais do que isso. E se você deixar que R$ 86 por mês impeça que você cresça na sua vida, eu mesmo quero você junto comigo, porque não faz sentido algum. Eu sempre falo que o critério para a gente crescer é investir em conhecimento. Você só não vai para frente do jeito que você gostaria porque você não sabe o que tem que ser feito, ou seja, é falta do conhecimento correto. Então, nesse caso, né, você entra, faz a certificação junto com a gente, paga em 12 de 86 no cartão, ou para quem quiser pagar no Pix 840. Então, é como se fosse em torno de um cliente aí, acaba pagando já. Um cliente que você fechar. Eu tenho certeza que você conhece pelo menos 10 pessoas que precisam de educação financeira. Então, vir com a desculpa de que não tem o dinheiro, não tem cartão, alguma coisa, é aquele negócio, né? Você pode dar desculpa, mas não tem como dar desculpa e ter resultado. Ou seja, se você tem vontade de participar, ou quer crescer na vida, quer estar junto da gente, entender todo o processo, venha. Pode vir com tudo, que pode ter certeza que isso aí vai retornar tranquilamente para você. Todos os nossos assessores que entram e começam a fazer o que tem que ser feito, em uma semana já está fechando o cliente. Em uma semana. É só fazer o que tem que ser feito. E nós vamos passar para você. Como eu disse, não precisa de muito tempo. Ou seja, não deixe que a sua mente, que aí no fundo às vezes tem uma vozinha, não deixando você dar o próximo passo. Só que essa vozinha está te impedindo faz quanto tempo já? Quantas vezes surge a oportunidade, você escuta ela e não vai para frente? Quantas vezes a oportunidade está passando na sua frente e você não abraça porque você fica ouvindo essa vozinha que até hoje não te levou para lugar nenhum? Então, se você vê que é uma oportunidade, vai para cima. Até porque uma oportunidade dessa, com esse valor, é ridículo. Você consegue tranquilamente pagar isso aí, ainda mais com os clientes que vai fechando. Então, qual que é a conclusão? Não precisa ter experiência, nós vamos te ensinar a treinar e desenvolver. Não precisa ser um super vendedor, que a gente vai te ensinar toda a estrutura. Não precisa sair do seu emprego atual. Não precisa ser rico e nem fazer investimento enorme. Saber que não é fácil, mas é super simples. Não precisa de muito tempo. Ninguém trabalha sozinho, nós estamos com você. Nós vamos te ajudar no passo a passo tudo que precisa para você conseguir aí os seus primeiros clientes. E depois que você pegar o esquema, você vai ver que não tem segredo nenhum, porque a estrutura toda já foi criada. O mais difícil é criar o que a gente criou. Agora é só o quê? Executar. Então você tem uma mega oportunidade na sua vida hoje para conseguir dar esse passo importante. E tem essa frase que eu uso bastante, que a mudança que você quer está na sua decisão e não na sua condição. Enquanto você esperar a condição perfeita, você nunca vai sair do lugar. Você nunca vai ter a condição perfeita financeira, você nunca vai ter a condição perfeita de saúde, você nunca vai ter a condição perfeita da área profissional, nunca. Enquanto você ficar esperando condição perfeita, você vai ver todo mundo crescer e você ficando para trás. Pensa na sua vida, toda vez que você cresceu e você conseguiu conquistar algo, não foi através de uma decisão? Você falou, vou fazer e fez. Você não ficou esperando a condição perfeita. Então, é pegar e fazer. Se você está afim, você está querendo crescer, está querendo estar junto com a gente, decida hoje e venha participar do nosso time. E aí, para fechar, tem a frase que eu fecho aqui junto com vocês. Você vai decidir continuar como está hoje ou você vai decidir mudar a sua vida agora? Se você quiser mudar a sua vida agora, entrando para o nosso time, venha participar junto com a gente. Conforme, no caso, naquele mesmo número lá que eu mandei o link, manda mensagem para mim, pode mandar o número 07, não é aqui no chat, tá? É lá no meu WhatsApp. Ô, Edu, qual WhatsApp? O WhatsApp que eu mandei mensagem lá no grupo. É só mandar o número 07. Olha, já tem um pessoal mandando aqui já. Então, assim, é só mandar o 07 que depois eu passo as informações para você entrar para o nosso time. Então, nesse caso, o que que vai acontecer? Nós vamos te treinar e desenvolver para você conseguir ter um bom resultado e trabalhar junto com a gente. Como eu disse, nós temos a empresa toda e todo o nosso time que vai ficar à sua disposição. É como se você já começasse uma empresa com o time inteiro, só que sem gastar basicamente nada. Se você fosse montar um negócio do zero, o que que você ia ter que fazer? Primeiro, você tem que criar toda uma metodologia, você ia ter que gastar dinheiro, porque você tem que comprar os maquinários, você tem que criar uma estrutura, tem que contratar gente, tem várias coisas para poder fazer.
Ou seja, você já ia ter um início ali gastando dinheiro. Na sequência, você ia ter que desenvolver uma estratégia, só que aquele negócio, começando do zero é mais difícil, porque você ainda não tem, no caso ali, o histórico, não tem os alunos. Nesse caso, junto com a gente, o que que vai acontecer? Você já vai entrar junto com a gente e você já pode falar para todas as pessoas que você está conversando que você faz parte de uma organização que já atendeu mais de 1.700 alunos de 19 países. E isso dá muito mais peso numa conversa. E isso faz também com que você consiga fechar mais clientes. Então, caso você tenha interesse em dar esse passo importante, tanto para ajudar as outras pessoas e fazer bastante dinheiro com isso, manda o número 07 lá no meu WhatsApp. Fala, Du, quero participar do time, que eu já passo todas as informações ali para você. Beleza? Show? E aí, qualquer dúvida, qualquer coisa, né? Todo mundo aqui tem o WhatsApp, já mandei mensagem lá no próprio grupo. E aí, qualquer coisa, é só mandar lá que eu acabo respondendo. Beleza?